Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Palmeiras, neste vídeo vamos fazer uma análise aqui do que vai ser, do que poderá ser este adversário do Verdão na próxima etapa da Libertadores de América, ou seja, vamos falar da Universidade Católica. E para falar da equipe chilena, a gente precisa, sobretudo, falar do seu treinador, Gustavo Poche, que é um treinador uruguaio, fez toda a sua carreira como técnico de futebol lá na Europa. A Católica de Santiago é sua primeira equipe aqui na América do Sul que ele dirige. É um técnico, portanto, com uma visão muito europeizada de futebol. E acho que ele pode ser um técnico interessante para a equipe chilena e pode sim gerar uma certa construção aí para essa equipe chilena e que pode e deve preocupar sim, por que não, o Palmeiras. Deixando claro que, na minha opinião, o Palmeiras é favorito para este confronto. O Palmeiras, para mim, é um dos favoritos para conquistar a Libertadores de América, independente dos problemas que alguns possam alegar, a necessidade de um ou outro reforço, um ou outro ponto na equipe que não esteja muito bem, não esteja muito tranquilo, muito bacana neste momento, né? Mesmo assim, para mim, o Palmeiras é um dos favoritos para conquistar a Libertadores de América. Contudo, vai precisar, né, passar pela Católica de Santiago, como eu disse, que é uma equipe que sofreu demais para conseguir classificar-se a fase de oitavas de final da Libertadores. Sofreu demais, muito mesmo, muito. E muita gente lá no Chile dava a Sul-Americana como um destino possível para a Católica e no final das contas ela consegue assim a classificação. E havia ali equipes muito mais perto da classificação do que a Católica, mas enfim, essa equipe se classificou, será o adversário do Palmeiras. Em muitos aspectos o Palmeiras segue a ter sorte no sorteio quando a gente olha para aquela equipe da Católica da fase de grupos da Libertadores. Realmente foi uma equipe muito irregular, com muitos problemas de construção de jogo a partir do meio de campo. Construção de jogo não é um ponto muito, digamos assim, muito forte, não é também uma das grandes preocupações do técnico uruguaio, o Poche não é, e acho que o que ele está tentando implementar agora na Católica pode ser sim algo interessante para essa equipe. Quando a gente pensa, quando a gente entende o que é o elenco da Universidade Católica, a gente percebe que as ideias que o Poche quer, né, implementar na sua equipe são ideias interessantes, mas muito do resultado da fase de grupos da Libertadores, muito do desempenho da equipe da Católica passou por essa troca de treinador e também de ideias, né? Antigamente era o Ariel Holland e agora é o Gustavo Poche. Eles são diferentes. O técnico argentino gosta mais de um jogo de posse de bola, de um jogo em que a sua equipe busca o protagonismo dentro de campo do ponto de vista mental e também do ponto de vista do controle da bola. O Poche já é um técnico diferente, que ele gosta sobretudo do jogo direto, do jogo de toques rápidos que sejam bem acelerados e cheguem muito rapidamente à frente do gol adversário. Então é bem diferente. Esse elenco que estava muito mais acostumado, parece que tinha entendido muito bem as ideias do Ariel Holland, e aí depois esse elenco acaba tendo que viver essa troca por um técnico muito diferente do que é o técnico argentino. Então, na verdade, gente, muito do que aconteceu na Católica na fase de grupos da Libertadores de América passou muito pela dificuldade do elenco de entender as ideias do técnico uruguaio. Acho que isso pode ser atenuado. Acho que a situação pode melhorar muito para a Católica, e aí a equipe pode se fortalecer, os jogadores podem entender melhor as ideias do novo técnico, podem levá-las a campo, podem defendê-las melhor dentro de campo e construir melhores resultados também dentro de campo a partir do entendimento e da prática dessas ideias do técnico uruguaio. Para isso, a Católica vai ter aí, por volta de 40 dias, né, mais ou menos quando a gente vai ter de volta as disputas da Libertadores de América. Então, acho que nesse sentido, gente, o Palmeiras tem uma desvantagem em relação ao seu adversário chileno. Porque o Palmeiras terá aqui no Brasil muitas competições, terá a Copa do Brasil, terá o Campeonato Brasileiro também. E aí tem esse tempo para esperar pela Libertadores, mas enquanto isso, duas competições muito importantes. Lá no Chile também a equipe da Católica terá competições, mas o calendário é muito mais agradável, muito mais interessante. Ou seja, o Poche ele vai ter realmente tempo, né, para treinar melhor essa equipe, fazer com que os jogadores entendam melhor as suas ideias. Como é que joga essa Católica? Como é que ela jogou? Como é que ela vai jogar contra o Palmeiras? Na minha opinião, vai jogar de uma maneira mais ou menos parecida com o que andou jogando nessas partidas aí da fase de grupos da Libertadores. Acho que vai jogar mais ou menos da mesma forma. A questão, gente, mais importante é que este modelo de jogo vai ser mais aperfeiçoado, na minha opinião. Ele vai ser bem mais terminado, vai ser muito mais ajustado,
Os jogadores terão um tempo aí para entender, como eu disse, as ideias do técnico e, enfim, acho que essa equipe tende sim a evoluir, mas vai evoluir não para fazer algo muito diferente do que faz, vai fazer a mesma coisa do que já faz nos dias atuais, porém, na minha opinião, vai fazer isso de uma maneira muito mais perfeita do que tem feito nos dias atuais. Bom, a gente está falando de um técnico que gosta de sua equipe, uma equipe de jogo direto, de toques rápidos, de toques que acelerem bastante o jogo, isto em todos os setores do campo. O Pogé é um técnico interessante porque ele pensa que o comportamento da sua equipe no setor do campo precisa ser mais ou menos o mesmo comportamento em todos os setores do campo. Se a equipe se comporta de uma tal forma na defesa, também precisa se comportar de maneira muito parecida também no campo, no meio de campo e também no setor de ataque. Digamos, uma tara desse técnico uruguaio é a busca da superioridade numérica. Ele gosta de ter bastante superioridade no primeiro campo, no segundo campo também, ali na primeira linha, mesmo na primeira linha, na saída de bola, como também no meio de campo e lá no ataque. Vejamos. A saída de bola tem muita qualidade nessa equipe da Católica. Ela é feita pelo goleiro, sobretudo pelo goleiro Matias de Turo, que é um dos melhores, com todo respeito a todos os grandes goleiros que jogam com os pés aqui no Brasil. Mas o de Turo é um cara realmente que faz escola, é muito diferenciado, tem muita qualidade técnica. Para vocês terem uma ideia, o cara consegue fazer gols. Ele faz gols chutando de muito longe. É um goleiro muito acima da média nesse quesito do jogo com os pés. De vez em quando tem lá grandes defesas também sob o arco. É um goleiro muito bom sob o arco, mas com os pés ele realmente é muito, muito acima da média. O de Turo, ele sabe também fazer esse jogo de saída. Ele sabe também fazer grandes lançamentos. Os jogadores da defesa também sabem lançar muito bem. A gente vai ter na primeira linha ali o Asta Buruarga e também o Huelta. Os dois defensores sabem fazer também lançamentos médios e longos, e muitas vezes é esta arma que é utilizada para fazer a saída de jogo, a saída do fundo, através de lançamentos que busque não somente o Sampedri lá no ataque, o centroavante, como também um dos homens abertos da linha de 3 no meio de campo, ou mesmo ali na frente, né, os extremos, digamos assim. Então, essa equipe ela gosta desse tipo de saída via lançamento, gosta também de praticar a saída através do toque mais rápido, da associação ali no setor de defesa. Quando a equipe da Católica busca saída via lançamento, isto só acontece quando é perceptível, né? Quando se percebe, quando o jogador percebe, seja o goleiro, seja um dos zagueiros, seja mesmo o volante, quando eles percebem que o jogador da sua equipe vai ter condição de ter, lá na frente, lá no setor de ataque, superioridade qualitativa ou numérica, né? Essa história de superioridade é muito importante para o jogo da Católica do Poyet. Então como é que vai ficar essa saída? Em geral, eu falei que a saída do fundo ela é qualificada, ela pode ser também feita através de toques curtos. Quando isso acontece, um volante, que para mim é um dos melhores, talvez o melhor jogador da equipe da Católica, que é o Nacho Saavedra, o que ele faz? Ele volta para pegar essa bola e fazer ali a saída. Aí através de triangulações, de passes ali, que sempre passes rápidos, não é de ficar muito tocando muito não, eles gostam de ter posse de bola, mas a ideia é fazer um jogo realmente muito rápido, né? Então o que acontece? Quando ele volta, mas não volta sozinho. Então ele que é o 5 de muita qualidade realmente, ele volta, se filtra ali entre os zagueiros, né? Aí formando praticamente uma linha de 5, mas também um volante misto da equipe, né? Ou seja, o camisa 8, que na Católica é de fato um volante misto, um cara que pisa no ataque, pisa na defesa, um cara que tem uma capacidade de defender muito bem, mas também de atacar. Esse volante misto também volta, gente, e de certa forma até se infiltra ali, ou na defesa, ou fica um pouco ali perto. De certa forma, a gente tem uma linha de 6 jogadores ali trabalhando essa saída de bola. A ideia é sempre ter essa superioridade numérica em todas as fases. Então, ali na saída de bola, quando esses dois jogadores voltam, o camisa 5 volta, o camisa 8 também volta, formando ali uma linha de 6. No meio de campo, quando a coisa vai, a bola chega mais ou menos no setor de meio de campo, então a gente tem, portanto, esses dois laterais avançando, né, formando ali também uma linha de 6, dos meias. Os dois meias voltam para sua posição, o volante e também o 8 volta para sua posição. Em geral, a gente tem um dos atacantes retornando, a gente volta a ter uma linha de 6. A preocupação é sempre caminhar, é ter a sua equipe em todas as fases do jogo, com pelo menos 6 jogadores ali dando opções de passe. A ideia, portanto, é ter
essa superioridade, é ter mais jogadores da sua equipe diante de jogadores da outra equipe. Então essa é a ideia suprema. Então quando chega ali no meio de campo, dois laterais avançam, um dos jogadores do ataque volta para a gente ter de novo uma linha de 6. Quando a bola chega no setor de ataque, então a gente tem esse jogador de meio de campo que recuou, ele volta para o ataque, a gente formando a linha de 3. Os dois laterais sobem ao mesmo tempo, formando uma linha de 5, e um dos meias ou um dos volantes também se apresenta ao campo de ataque, formando aí também uma linha de 6 jogadores. A ideia, portanto, é também ter uma boa superioridade numérica no setor de ataque. E quando isso não acontece, quando essa linha de 6 não gera necessariamente essa superioridade numérica, em geral aparece um outro jogador para que essa superioridade seja sempre construída. Isso é muito importante para a equipe do técnico uruguaio Upogê. Então o que acontece? Como é que a bola circula entre esses jogadores? A circulação, gente, embora tenha muitos jogadores, a ideia é não ter muita posse de bola, como eu disse. Eles não se importam em ter posse de bola, eles sabem jogar, a equipe da Católica sabe jogar com posse de bola, mas a principal preocupação é o jogo acelerado, é chegar rapidamente ao setor, a área da equipe adversária. No caso, a ideia vai ser a de chegar rapidamente à área do Palmeiras. E aí nessa situação, a gente tem, lá no setor de ataque, a gente tem muita qualidade nessa equipe da Católica. A gente tem a qualidade maior, sem dúvida alguma, é do jogador Saavedra, que é o volante. Então é um jogador de primeira linha, ali, de primeiro campo, digamos assim, né? Que ajuda na primeira linha, né? Que é um jogador que compõe muito bem a segunda linha, marca muito bem ali a partir do meio de campo, enfim. A gente tem, portanto, esse jogador que é importante. Mas lá no ataque a gente tem o Edson Purk, que joga pelo setor esquerdo. A gente tem também o Chapa Feisalida, que joga pelo setor direito. Às vezes ele é substituído pelo Lescano nessa posição. Em algumas situações o Feisalida compõe o meio de campo e o Lescano joga por fora, como esse homem ali da linha joga, no caso do Lescano, como um extremo, e o Feisalida recuando, trabalhando como um meio campista. Então o que acontece? A gente está falando de um esquema 4-3-3. Esse esquema é o principal, geralmente é o esquema mais usado pelo Gustavo Pogé, e quando ele usa um outro esquema, em geral, ele usou até linha de 3 em algumas partidas da Católica, mas em geral é o 4-3-3, né, ou é o 4-4-2. No 4-3-3, a gente em geral tem, tanto na situação de ataque quanto também na situação de defesa, em muitos momentos, na situação de recomposição, a gente tem na prática um 5-1, porque a gente tem dois atacantes que voltam compondo o meio de campo, formando uma linha de 5 no meio de campo, e fica um atacante, que no caso é o Sampedri. Na situação de ataque, o Sampedri é um jogador que se movimenta muito, é um centroavante que se movimenta muito, saindo da área, né, atraindo a marcação e abrindo espaço para esses jogadores por fora, né, geralmente esses jogadores por fora ou esses extremos. A gente tem uma linha, portanto, de 4, né, 3, 3, e quando é uma 4-4-2, em geral, na prática, acaba virando mesmo essa linha de 4-3-3, que se configura muitas vezes também, de novo, como 4-5-1. Então, em geral, a ideia básica é ter esse 1 na frente, né, que é o cara que é o centroavante que vai se movimentar muito, abrindo espaço para outros jogadores. Os extremos, eles fazem o quê? Esses extremos, geralmente, eles tendem a caminhar por dentro, né? Fazer o facão, né? Buscar o centro do campo. Eles buscam o centro do campo, enquanto o lateral vira esse extremo. O lateral aprofunda bastante o campo, buscando o cruzamento. E enquanto isso, os extremos passam a trabalhar por dentro, como se fossem atacantes ali na frente da grande área. Ou seja, o que a gente percebe nessa equipe Católica é que quando ela ataca, em geral, ela ataca com muita gente mesmo. Aparece muita gente em condição de receber a bola, e isso pode ser realmente preocupante para uma equipe como a do Palmeiras. Contudo, volto a dizer, a ideia não é ficar muito tempo lá no setor de ataque, gente. A ideia é, quando chegar no ataque, trabalhar de maneira muito rápida, porque a preocupação lá no ataque não é somente a de fazer gols. A preocupação quando o jogo está acontecendo lá no setor de ataque, lá perto da área, é a de fazer gols, mas também a preocupação defensiva, a preocupação com uma recomposição eficiente e rápida caso a equipe adversária recupere a bola. A gente percebe esse tipo de comportamento, acho até que há um exagero, há uma preocupação, uma prevalência até da preocupação mais defensiva, mesmo quando a equipe está atuando no entorno da área dos seus adversários. Ou seja, então, quando jogar contra o Palmeiras, essa equipe da Católica vai, mesmo quando estiver no setor de ataque, a preocupação muito grande também será a preocupação de recompor, de não gerar esses espaços para o Verdão quando o Verdão retoma a bola e tenta sair no contragolpe.
A recomposição acontece sobretudo quando esses dois homens ali do meio de campo, dessa linha de três, eles são os primeiros a recuar. Eles recuam, né, protegendo ali a primeira linha, geralmente se associando com o Saavedra, formando uma linha de três que fica à frente da linha de quatro, né, porque os laterais também voltam muito rápido, né? Os laterais são muito bons, são muito rápidos, eles voltam muito rápidos, formando ali, portanto, recompondo a primeira linha, e esses dois jogadores ali de meio de campo voltam também, formando uma linha de três defensiva à frente da linha de quatro, gerando uma boa proteção para o goleiro Matias de Turo. E o Sampedro é um jogador que, geralmente, quando ele retorna apenas ali para o meio de campo, não volta muito, não baixa muito ali o seu posicionamento. Por quê? Porque ele é um jogador importante também para na situação de contragolpe receber essa bola. Ele é um cara que não é dos mais rápidos, mas ele consegue proteger muito bem a bola quando ele a conduz rumo ao arco adversário. Então é uma equipe perigosa, é uma equipe que tem jogo, uma equipe que pensa muito o jogo também a partir do primeiro campo, a construção passa muito pelo primeiro campo. O Saavedra é um jogador muito importante para esse processo de criação da equipe. Quando ela precisa criar no setor de ataque, isso geralmente não acontece. Às vezes o Purk é tirado ali do ataque e volta para o meio de campo para compor o meio de campo, até para gerar uma criação maior, porque ele é um jogador muito criativo e tem sido utilizado muito como esse extremo pelo lado do campo. É uma equipe veloz, uma equipe que pensa o jogo de uma maneira muito veloz. Os jogadores têm que ter um comportamento muito dinâmico, há muito dinamismo nessa equipe. É um jogo muito agudo, com muito dinamismo, com muita movimentação, e jogadores que precisam se esforçar o tempo inteiro. A preparação física é das melhores possíveis. Quando não é das melhores possíveis, essa equipe acaba acusando a dificuldade de se manter bem fisicamente no final das partidas. O Purk é um jogador de 35 anos, o Fade Salida do outro lado, quando ele joga do outro lado ali, é um jogador também já com mais de 35 anos, acho que 36 anos. Eles jogam demais, são muito bons, mas eles se cansam logo. Em geral, não terminam muito bem, não terminam o jogo, ou quando ficam em campo até o final, geralmente não terminam muito bem. Agora, é uma equipe, sobretudo, que vai tentar vencer o Palmeiras, fazer gols no Palmeiras quando tentar buscar a vitória, vai tentar fazer gols no Palmeiras, sobretudo no primeiro campo, no primeiro tempo, que é o momento em que a equipe está muito melhor fisicamente e que esse jogo do Pogé, que é um jogo muito rápido, muito veloz, que exige muito da condição física dos jogadores, ele pode gerar, construir, né, mais gols com facilidades do que no segundo tempo, em que os jogadores estarão bem mais cansados. Então, ou seja, o Palmeiras vai ter que se preocupar muito com o primeiro tempo, sobretudo com o primeiro tempo da equipe da Católica. O Palmeiras vai precisar se preocupar muito com esse jogo do foi salida, às vezes é o Lescano. Quando é o Lescano pelo lado do campo, né, como um atacante aberto pelo lado do campo, o foi salida vira muitas vezes o meio campista, né? Ele acaba compondo essa linha de três. Então, esses jogadores são importantes, mas eles se cansam rapidamente. Então, vão tentar fazer gols no Verdão, sobretudo no primeiro tempo. O Verdão vai ter que tomar muito cuidado com essa saída de jogo, que é muito boa. Acho muito interessante gerar uma pressão forte lá no Chile, como também no Brasil, sobre essa saída de jogo da equipe, tomando cuidado, porque geralmente quando eles fazem essa saída, estão contando também que o adversário coloque muito homem na marcação, né? Que o adversário faça uma marcação bem alta para que eles tenham o quê? Tenham lá na frente a superioridade numérica legal, e aí para que o seu jogador receba a bola via lançamento rápido, que pode ser feito pelo goleiro, pode ser feito por um dos zagueiros, pode ser feito também pelo ótimo volante Nacho Saavedra. Então, é uma equipe perigosa? É uma equipe perigosa, sim. É uma equipe que em alguns momentos tem um jogo meio espelhado com o Palmeiras. É uma equipe que muitas vezes tem um jogo bem diferente. Esse jogo de toque rápido, 2, 3 toques muito rápido para chegar no ataque, é muito parecido também com o que faz com o que tenta fazer esse Palmeiras do Abel. Enfim, é um adversário complicado que vai se construir muito nessa etapa aí, sem Libertadores, mas o Verdão é favorito. O Verdão hoje tem mais construção do que a Católica e pode se construir ainda mais nesse período sem jogos da Libertadores para este confronto decisivo contra a equipe dirigida pelo Gustavo Pogé. Bom, gente, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da equipe, né? A equipe que vai a campo, em geral, ela vai a campo com 4-3-3 ou com 4-4-2. Em geral, a equipe é formada pelo de Turo, o Rebochedo, que é um lateral direito muito bom, Astaburuaga e o Huerta, né, são os dois zagueiros, e o Cornejo, que é o lateral pela esquerda. O Chapa foi Salida, Saavedra e Alwede fazendo ali aquela linha de três à frente. Um pouco mais à frente, Lescano, ou o Diego Valência, o Sampedri e também o Purk.
é uma equipe interessante, a equipe tem bons jogadores, muito bons jogadores, tava com problema de ideia de jogo, tá com problema de identidade de jogo, mas acredito que isso vai terminar. E a equipe vai ficar muito mais forte para enfrentar o Verdão agora nas oitavas de final da Libertadores. Contudo, o Verdão, como eu disse, é favorito, e não é favorito só em relação à Católica, é favorito também para levar a Libertadores de América.